Oi, pessoal, como vão aí? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham obtido êxito no simulado do Enem. E vamos dar continuidade nas atividades, sei que vocês já estão fazendo as atividades no plural. E agora a gente vai dar a continuidade, tendo em vista que nós já havíamos feito em sala. Vocês começaram a falar aí sobre esse start da filosofia. Vocês falaram sobre os pré-socráticos numa sala de aula invertida. E hoje eu vou dar uma introdução breve sobre os sofistas para que a gente possa entrar na filosofia grega 2, que está aí na aula 3 a partir da página 11. E porque para eu entender o que vai vir depois, eu preciso entender os sofistas. Os sofistas, eles ainda são considerados pré-socráticos e eles negam a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e incontestável, ao mesmo tempo que enfatizam o uso da retórica e de técnicas de persuasão, ou seja, eles são, nós poderíamos comparar eles hoje aos bons políticos, que através do discurso, no discurso estaria a adequação de um fim desejado. A gente vai ter dois grandes nomes aí, como Gorgias de Leontinos, e o Protágoras. O Gorgias vai falar que o discurso ele é um senhor soberano que com um corpo diminuto e quase imperceptível leva a cabo ações do divino. Na verdade, ele pode tanto deter o medo, quanto afastar a dor, provocar alegria e intensificar a compaixão. Ou seja, o discurso ele é forte, inclusive, para o meu processo psicológico, ali, né? Minhas sensações. E o Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o discurso que vem da minha ideia, que vem do que eu acredito como verdade, é a verdade de toda a sociedade, ou seja, o homem ela é a medida de todas as coisas. É importante dizer que os filósofos socráticos, o que vem depois dos sofistas, eles vão ser contra esse discurso. O primeiro deles é o Sócrates, que hoje a gente vai falar sobre Sócrates e Platão, e Sócrates vai utilizar o discurso com a maiêutica, que a gente vai explicar daqui a pouco. Então, essa cisão entre a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática se dá com Sócrates e depois se desenvolve para Platão e então para Aristóteles. Nesse quadro aqui do Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, é só um recorte desse quadro, tem o Platão, né, apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, que o Platão e o Sócrates vão ter esse olhar um pouco mais para o que está no mundo das ideias, né? E o Aristóteles, por sua vez, vai apontar aqui para o mundo, né? Para o mundo terreno, e a gente vai explicar sobre isso. Então, dessas definições gerais, a gente vai falar aí sobre Sócrates, Platão e o mundo das ideias. Já vou dar a sequência para a gente não demorar muito. O Sócrates ele sempre foi assim desapegado de bens materiais. Há alguns indícios, inclusive, que ele nem existiu, porque não existe nenhum escrito de Sócrates. Ele utilizava-se apenas de diálogos e, como ele aparece como um personagem de Platão, muitos teóricos acreditam que ele não existiu, tá? Mas vamos considerar que essa ideia é apenas uma ideia que não tem fundamento e que Sócrates existiu. Inclusive, tem aí relatos de que ele foi julgado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E ele utilizava-se dos diálogos, diferentemente dos sofistas que faziam discursos e através dos discursos encontravam-se as verdades. Ele vai utilizar o método da maiêutica, que é um método socrático que ele criou porque a mãe do Sócrates ela era uma parteira e ele, no insight, o parto das ideias. O parto das ideias se dá através dos questionamentos que buscam aí encontrar verdades. O oráculo de Delfos, inclusive, diz que o Sócrates era o mais sábio. O oráculo, que para quem não sabe, é um espaço, né, onde eram feitas ali previsões, e Delfos, o oráculo de Delfos é um dos mais conhecidos na Grécia Antiga. E a frase máxima dele, só sei que nada sei, que é o reconhecimento da ignorância do ser humano. E, claro, a ironia socrática, através da maiêutica, desse conflito de ideias, desse questionamento constante, eu consigo aí criar uma verdade, né? Consigo criar conhecer a verdade, alcançar a verdade. O princípio ético. O homem faz parte da natureza. Por ele fazer parte da natureza, ele participa da verdade, pode ter acesso a ela através do pensamento.
Logo, é necessário ter o conhecimento da verdade para se fazer o bem. E, com o conhecimento, o homem ganha autonomia, ou seja, através dessa capacidade de determinar a sua própria conduta e as regras, ele tem aí a sua autonomia. Ele vai também dizer que a psique e a alma, ou a alma, são ao mesmo tempo o centro da racionalidade, a personalidade e consciência ética. Então ele vai dizer que por eu fazer parte dessa natureza, eu consigo conhecer a verdade. Eu tenho que eu tenho que entender que eu faço parte dessa natureza, para que eu consiga adquirir o conhecimento e para que com o conhecimento eu ganhe autonomia. Ele, em 399 a.C., foi aí acusado de corromper a juventude justamente pelo seu procedimento, pela maiêutica, né? Pelo seu procedimento de aquisição do conhecimento. E ele aceitou morrer aí bebendo o veneno, que era a cicuta, e quando ele aceita porque ele não quer deixar de lado os seus princípios, ou seja, ele entendia que o que ele fazia era de fato bom para a humanidade, então ele foi até o final, ele morreu acreditando nas suas verdades, né? Tanto é que o Platão escreve em Apologia de Sócrates, escreve sobre esse processo da morte dele, né? Do corromper a juventude, etc. Então, falamos de Sócrates, depois a gente vai ver, eu vou passar esse vídeo para vocês verem como uma atividade, tá? E a gente entra em Platão. Platão foi discípulo de Sócrates e ele defendia o conhecimento verdadeiro ao passo que se distancia apenas do discurso sem inferência naquilo que existe ou existiu. Ou seja, eu preciso me afastar cada vez mais do discurso pelo discurso e ter aí de fato, através do uso da maiêutica, a busca pela verdade através do diálogo. Tanto é que todas as obras do Platão, aí sim, Platão tem diversas obras, a maioria das obras de Platão são feitas em diálogos. Tá? Ele define que a forma ela traz o bem, que é única e eterna. E o filósofo busca conhecer as formas e sua essência. Tá? Ele vai dividir o mundo em dois, o mundo sensível, que é onde nós estamos aqui. Vocês vivemos no mundo sensível, e o mundo das ideias, que é como se fosse um mundo etéreo, um mundo que está acima, é o mundo real, né? Se a gente fosse, sei lá, conceber, é como se eu estivesse falando que eu tô aqui na Terra e existe um céu. Tô fazendo uma analogia, tá, gente? Ele nunca definiu isso exatamente. Ele vai dizer que o corpo ele se distancia da alma, porque o corpo ele está no mundo sensível e a alma está no campo das ideias. Até coloquei esse autorretrato da Frida Kahlo, que é interessante da gente refletir, por quê? Porque ele vai colocar aqui a Frida, por exemplo, ele não falou da Frida absolutamente, mas só para a gente fazer mais uma analogia para entendermos essa divisão. A Frida, ela é uma mulher que no estado sensível dela é o corpo e está presente no nosso mundo aqui, sensível, que a gente pode ver, tocar, enfim, está ligado aos nossos sentidos. Só que os sentidos nos enganam. Ou seja, a Frida, de verdade, está no mundo das ideias, tá? A alma dela está ligada ao mundo das ideias. A obra de arte, por sua vez, ela é uma representação da representação. Ou seja, Platão vai até diminuir ao máximo a elaboração de obras de arte, tá? Platão vai falar também da alegoria da caverna. Eu vou fazer uma aula específica sobre a alegoria da caverna, que cabe, tá? Então eu nem vou passar esse vídeo agora, depois eu passo para vocês. E o banquete que ele vai colocar, tem um personagem aí de Diotima de Mantineia, que é uma mulher, representada aí no banquete de Platão, e ela fala sobre o amor, sobre o Eros, que é um daimon, né, que é metade Deus, metade humano, e por isso ele desperta o desejo pelo belo, pela perfeição. Em paralelo, o filósofo busca o bem, os pensamentos, as virtudes. Então existe aí nessa ideia de Platão que o filósofo é aquele que tem um amor pela sabedoria, por isso filosofia, filos, amor, sofia, sabedoria. Tem até uma frase da Marilena Chauí que é o seguinte: na contemplação da beleza bondade, os homens alcançam a ciência ou o saber, por meio do qual concebem, engendram, constroem e dão nascimento às virtudes, por meio delas se tornam imortais. Ou seja, como se eu criasse uma continuidade através do conhecimento.
Então esse é um resumão sobre Sócrates e Platão, e depois eu vou focar aí só na alegoria da caverna para vocês, e espero que vocês aproveitem.